Beleza, pessoal? Tudo bem? Começando mais um Verdade sobre Verdade. Já começou lá na rádio, na Ativa FM. E aqui é a versão podcast também. E o papo é muito bacana. A gente começou a falar sobre por que as pessoas, né, têm o medo de falar a verdade. Eu nem falo mais verdade, eu falo minha opinião e a dificuldade de absorver essa opinião do outro, né? E essa noite aqui tô recebendo minha amiga maravilhosa. Falei que até no baixo que eu tô com vergonha, porque ela trouxe aqui um script. E o meu script aqui é nada perto dela, mas ela é um ser de luz aí. Minha amiga Thaís Caiafa, ela que é da PNE, da Reprogramação Mental. Boa noite, Thaís, tudo bem? Boa noite, amado. Gratidão, mais uma vez estamos juntos. Boa noite a todos os convidados. Satisfação estar com vocês aqui, conhecê-los também. É uma honra estarmos juntos mais uma vez. Então vamos lá. E nessa noite também, minha amiga Lidiane, que está comigo nesse projeto aí. Lembrando que a Lidiane, pessoal, ela é psicanalista, integrativa, constelação familiar. Só tem gente fera aqui hoje, tá, pessoal? Boa noite, Lidiane, tudo bem? Boa noite, Thiago. Boa noite, pessoal de casa. Boa noite para minha colega de profissão. Boa noite, amada. Para o nosso convidado Helder, né, que para mim é um querido, que o universo colocou na minha vida, galera. Então, nós vamos estar aqui conversando com vocês. Como o Thiago falou, né? Será que a verdade existe? Eita. Então, eis a questão, né? Vamos lá para esse papo bacana conosco? Vamos lá. E estamos recebendo também nosso amigo, é o Helder. Ah, falei certo. O Helder, né? Ele que é líder religioso aí, das matrizes africanas. Tudo bom, meu jovem? Boa noite, tudo bem? Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. Muito bom estarmos participando, né, de um debate tão sincero, né? Será que existe verdade? E lembrando, pessoal, que você tá aí, já se inscreva no nosso canal, compartilha, comenta. Nossa ideia aqui não é gerar verdades, é insights para você construir sua verdade, para você se tornar um ser melhor em cima do que você pensa e age também, né? Ô, minha amiga Thaís, e aí, existe verdade? Qual o ponto de vista vai trazer para nós sobre isso aí? Pronto, ele já respondeu, né, Brasil? Pontos de vista. Qual é o... que agora sim. Pontos de Tem vista. 15 dias que a gente combinou o programa, né? Esse novo projeto. Aí eu comecei... Todo mundo fala assim, minha verdade. Falava assim, não, vou falar minha verdade. Aí já comecei a falar assim, não, por quem sou eu pra falar a verdade, né? Cada um tem sua experiência. Vou falar a minha opinião. Exatamente. São pontos de vistas a partir dos seus princípios e valores. Quais são os seus princípios e valores? Quais são as suas crenças ou verdades? Qual foi o tipo de educação que você teve? Então, a partir do momento em que você traça os seus princípios e valores de acordo com a sua essência, com quem você é, a sua personalidade, aí sim, se sua conduta estiver de acordo com aquilo, é uma verdade para você. Agora, quando você passa a se colocar num lugar que te colocam que não é seu, aí você já está desviando da sua conduta e da sua postura, porque não está alinhado com seus princípios e valores, com a sua essência, com a sua personalidade, e aí você acaba entrando na mentira ou na falsa personalidade, porque você às vezes acaba interpretando o que o outro interpreta, concordando, sendo que você não concorda. E aí você acaba entrando nessa questão do é mesmo, né? Talvez não, talvez sim, ou sim. Ou então, não, né? a gente acaba entrando em contradição com a gente mesmo. Não é verdade? E quando a gente entra em contradição com a gente mesmo, a gente acaba perdendo a nossa essência, a nossa identidade. A gente acaba entrando na ansiedade, na depressão, na síndrome do pânico. Entra em pânico a partir do momento que você não está de acordo com você. E não acontece é muito isso, né, Thaís? As pessoas, elas... literalmente se auto-impedirem de falar a verdade para poder agradar o outro, para estar no meio social, para ser aceita. Justamente para ter esse período de aceitação, né? Mas e você, Helder? Conta aí pra gente. Bom, é como a Thaís falou, né? Eu acho que é uma questão de aceitação, a pessoa assumir uma personalidade a qual ela é e não querer levar aquilo de outra pessoa para ser a verdade dela, né? Isso aí vai muito do caráter da pessoa a ser quem ela é e falar a verdade, né? Eu tenho anos, cara, que eu falo o seguinte, a gente tem que ser quem a gente é de verdade, ponto final. Você veio para ser quem você é, ponto. Lógico que a gente tem que respeitar os outros, né? Por isso que eu tô mudando minha fala de opinião, no sentido de que eu vou expressar uma opinião, porque às vezes eu falo algo para você, sim, mas eu não te conheço, sei sua história de vida, sim, né? Então, às vezes, é o meu ponto de vista sobre aquilo. Daí eu posso te transmitir o que eu quiser, sendo que porque não é aquela uma verdade. coisa, talvez, igual a minhas amigas aí, a Lidiane, a Thaís, é dessa área mais da construção mental, vamos dizer assim.
Aí consegue ter o diálogo. Sim. Peraí, vamos ter uma conversa aqui. Porque o que eu percebo também, muitas vezes, a gente dentro dos relacionamentos, aí é família, pai, mãe, ou marido, ou namorado, a gente quer sempre impor. A gente quer sempre comandar, vaidade, né? o A ego. vaidade. Não é, ô, Thaís? É meu, é o meu ego, a minha verdade. E é o que eu sempre comento com os meus pacientes, nas minhas palestras, lives, com os meus filhos, com os meus próximos, Thiago. É que eu amo as pessoas como elas são. Você tem a sua luz, eu tenho a minha, ele tem a dele, você tem a dele. E por que não somar e multiplicar a nossa luz? Eu não preciso ofuscar a sua luz para que a minha brilhe. Ó, gente, eu não vou ficar virando celular não, viu, Brasil? Depois vocês vêm lá. Vai lá no Você vai canal ficar do tipo, YouTube, Não, tem nada não. Depois é lá no YouTube que tá tudo certo. Senão vai ficar todo mundo tonto e eu também. Mas dando continuidade no assunto, quando a gente perde a nossa identidade, Thiago, porque existe até uma oração que eu faço do Ho'oponopono, onde eu me perdoo por ter colocado uma identidade em mim que criaram de mim. É verdade. Porque as pessoas, na verdade delas, elas começam a te julgar e subjugar quem você é. Eu quero criar um Então, padrão, né? Eu quero que você seja o que eu quero que você seja. Não, Né? e é uma Assim. verdade dela. Então, por exemplo, a Thaís ser extrovertida, expansiva. Sei não, olha lá. Tá querendo falar Chamar demais, atenção. tá querendo chamar atenção. Ri baixo, Justamente. né? Não ri alto, que é feio. E aí a gente acaba se podando e deixando de ser quem a gente é. A gente acaba perdendo a nossa liberdade de expressão, porque a gente não pode ser quem a gente é, porque a gente está sendo podado o tempo todo. Isso acontece muito com TDAH. Eu, por exemplo, tenho TDAH. E, assim, quando o TDAH ele é criança, né, ele tem essa questão de falar alto, de ser muito expansivo, né, de não ter ali a noção do limite. E aí ele começa a passar o quê? Por um processo de restrição. Por quê? Porque as pessoas começam a ficar incomodadas com a hiperatividade dele, mas dentro desse processo dele, ele acaba perdendo muito da sua identidade. Por quê? Porque ele foi podado e não foi permitido ser quem ele realmente poderia ser. Isso não acontece só com TDAH, acontece com tudo na vida. A Thaís, como reprogramadora mental, ela sabe que, assim, quando a gente vai para estudar essa área da psique, que a gente descobre que 98% das nossas construções não são nossas, a gente fica assustado. Nossa, tipo assim, dá terror e pânico. No meio, né? Oi! Cadê eu, Brasil? Onde estou? Onde eu sou essa história, né? Eu me perdi em que Verdade. momento? Ou seja, desde sempre você se perdeu, porque você nunca pode ser quem você é. Né? Principalmente, por exemplo, você tem um TDAH. Eu, no meu tipo Enneagrama, sou tipo número 7, isso é óbvio. Né? Porque eu, né? Né? É uma coisa minha. Então, lá na nossa família, cada um tem um tipo de personalidade. Porém, todos nós temos os 9 tipos de personalidade. Então, tem hora que eu desintegro, vou parar onde? Lá no 1. E aí eu vou pro 1, então, peraí, eu não sou mais eu? Não, na realidade, eu não deixo de ser quem eu sou. Apenas não estou no meu equilíbrio do meu eu, porque eu não estou em paz comigo, porque o outro não me permite deixar ser quem eu sou. Né? E a partir do momento em que eu deixo de ser quem eu sou, eu perco tudo que eu tenho de mais lindo e de mais belo. E é engraçado, Né? você está falando isso aí, eu até pedi perguntar para o Herbert. Dentro da religião, como é que a gente trabalha isso? Sabe por quê? Eu falo pra você assim, que a religião muitas vezes é um padrão de repetição de comportamentos, né? E aí eu tava com uma colega minha, com a filha dela, ela falou que tava ensinando o Pai Nosso pra filha, né? Sim. Eu falei, cara, mas não é melhor você falar pra sua filha fazer uma oração espontânea? Do que de repetir isso? A religião a qual eu pertenço, né, a qual eu sou líder, a gente não tem normalmente esse padrão. Mas é complicado porque lá nós lidamos com tudo quanto é tipo de pessoas, não tem escolha de gênero, de sexo, de nada disso. E, na verdade, as pessoas já vêm, como ela disse, com a educação, com algo de casa, ou que alguém impôs que ele fizesse aquilo ali, em querer ser, ou eu ser você, ou você ser a Lidiane, ou você ser a Thaís, e com dificuldade de construir a verdade sobre ela mesma. Ou por vergonha, ou por qualquer outro motivo. Insegurança. Medo. Isso é onde entra aí a depressão, aonde entra... É porque você não é quem é. E você falou uma coisa interessante. Eu nem sei qual é se é Umbanda, qual é a sua linha. Candomblé. Né? Candomblé, beleza.
Eu já pratico muito xamanismo, não sei se poder falar, não sei, né? Falar que é minha amiga, mas também a gente é na mesma pegada também, né? Várias pegadas, múltiplas, várias. né? Outra coisa que a gente faz é julgar. Pô, o que você se o cara é da Ubanda, se o cara é do xamanismo, o cara Se é é do católico? candomblé, O que importa se é se ele tá espírita. feliz, né? Justamente. E outra coisa importante, se as ações dele condiz o que ele fala, né? Isso. Não é verdade? Princípios, valores, É o conduta. que você falou. Justamente não Estão tem nada a alinhados? ver, né? Eu tô com alinhada religião, com com não tem gênero, nada com a ver, sexualidade. tem a ver com a sua essência. E é muito, é até bom a gente abrir esse adendo e oportunizar, por Gostei exemplo. dessa palavra, velho. Entendo. Então, e oportunizar para dizer o seguinte: quando eu era criança, por exemplo, essa questão da exposição da religião de matriz afro era um tabu. Verdade. Né? Nossa, e era tinha considerado medo, um as tabu, pessoas tinham tinham medo, de quem era da religião, Sim, ou das religiões, ou assim, e faziam chacotas, as pessoas sofriam Justamente, preconceito, sofrem até justamente hoje. eu não vim com vestes adequadas à minha religião, como você colocou lá no foldenzinho, líder de matriz, eu teria que estar caracterizado por ter colocado aquele nome. Mas é onde entra a verdade. Não são todos que aceitam, tem a discriminação. E você tem não tudo deixa de isso. ser quem você é pela Não roupa, que eu né? tenha, Você é um indivíduo, não que eu tenha um ser vergonha humano. da minha religião, eu tenho muito orgulho em fazer parte, em ajudar pessoas a construir a verdade delas, mas temos que respeitar também o padrão da sociedade, né? Eu acho que essa é a palavra principal, né? Essa eu acho que é uma verdade absoluta, que o respeito ele cabe em qualquer lugar, em qualquer circunstância, né? E não só isso, amada. Eu acredito muito, muito na maior verdade de todas, que eu sempre falo com o Tiago, nós somos um. Verdade. Simples assim. Somos um. E nós viemos para somar e multiplicar a nossa luz. Sim, isso então, mesmo. você tem as suas características, você tem a sua religiosidade, o Tiago tem a dele, eu tenho a minha, você tem a sua, ele tem a dele, meu filho tem a dele. E nós somos livres. A partir do momento em que nós viemos livres para ser quem somos, a gente tem direito de escolher o que a gente quiser ser. Sim, sim, sim. Né? Ir, ouvir. E a religião, a política, o futebol. Por exemplo, meus filhos têm um time que eles querem, eles escolheram. Eu não obriguei porque eu sou um, eles têm que ser. Por quê? Claro que não. Né? E voltando ao tema para darmos continuidade com relação a essa questão de alinhamento de princípios e valores, é muito importante a gente entender que quando nós estamos alinhados com os nossos princípios e valores, com a nossa essência, isso traz leveza. A gente fluidez. Por exemplo, a partir de um autoconhecimento, quando ele entrou na minha vida, eu venci a depressão, a síndrome do pânico, a tendência ao autoextermínio, a gastrite, a enxaqueca, Perfeito. o ovário micropolicístico. Eu venci tudo isso, e inclusive a obesidade. Eu eliminei 75 quilos da minha vida. Eu pesava 130 quilos. Tudo isso porque eu me sentia sufocada por eu não conseguir ser quem eu era. E hoje não. Hoje eu sou quem eu sou, eu gargalho, eu vou onde eu quiser, com quem eu quiser, na hora que eu quiser, eu volto, eu vou. E as pessoas ainda querem podar. Ué, mas você é uma reprogramadora mental. Você sai. E por Você isso não dança pode ser samba. livre, Eu sou um ser Você humano. toma cerveja. Eu sou um ser humano. Você bebe. É daí onde é o Acontece problema, muito. né? Ah, você é Oi, líder Brasil! de religião. Ah, você é terapeuta. Ah, ué, mas eu sou um indivíduo, eu sou um ser Esquecem da humano. vida Eu social, também né? sinto raiva. Independente do Eu que também você é. sinto raiva. Eu posso sentir raiva. Por que não? Até Jesus sentiu ira. Por que eu não posso É sentir? verdade. E é Gente, interessante, eu sou ser humano. Thaís, sei que hoje eu tava falando sobre isso, né? Estava na quinta do sexo, e aí eu tava falando que um dia eu cheguei em casa, né, e fui conversar com a minha esposa, e vi que ela tava meio angustiada, e fui fazer uma combina com ela, né? Que ela falou que não tá dando conta porque tá estudando, pós, muita tarefada, né? Eu falei, como é que eu posso ajudar? Eu preciso que alguém limpe a casa. Eu falei, ó, eu no momento não tô tendo grana, mas eu vou limpar. Eu limpo um dia, você limpa, manter a semana? Beleza. Mas no primeiro instante, o que veio na minha mente? Pô, velho, quem tem que fazer isso é a mulher cuida de casa. Eu não falei, mas... Por conta da crença Exatamente, limitante. mas o que eu quero A falar? verdade Brasil! construída. Não, mas o que eu quero A falar é o verdade seguinte, construída lá atrás. que no mesmo instante eu me empolguei. Falei, peraí, esse comportamento não tá legal. Não é E não mesmo. tem nada de errado em sentir isso. Claro que Você falou da raiva, do ódio. essas coisas.
É normal sentir isso. A gente estamos sem construção. No Justamente. primeiro momento eu falo O que assim, cara, cabe- quem tem que cuidar é a mulher. Mas depois eu falei, não, cara, não é legal. Então, dentro de um relacionamento, a gente tem que conversar pra ter esse equilíbrio dentro da relação. Justamente. E eu fiquei, na hora, o meu instante foi esse. Depois, peraí, tá errado isso aqui. Volta Eu pensei atrás. comigo, eu não expressei, vi aquele time, né? Respirei, pensei. É E calma, o que calma muda e elegância, justamente. você respirou. Mas é justamente isso. Inclusive, eu gosto muito da Bíblia nesse sentido. Eu já até comentei isso com o Thiago, porque eu acho a Bíblia muito instrutiva, né? E lá na Bíblia tem uma passagem que fala justamente sobre isso, que o que vai ter a consequência não é o seu pensamento, não é o que está ali agora sendo, como é que eu posso dizer para vocês? Maquinado. É a ação do pensamento, Exatamente. a continuidade. A reação, talvez, a reação. né? Pum, pum. Então, qual é o gatilho? vamos lá, Tiago pensou, opa, essa construção. Ah, não, eu não posso fazer isso porque isso é obrigação da mulher. Automaticamente ele já se já se corrigiu. podou, se corrigiu e tomou uma atitude diferente a Exatamente. respeito. E isso é importante para cada um de nós que está aqui na live, aí acompanhando pelo YouTube, que é justamente isso que muda. O que vai mudar são as nossas ações, as nossas atitudes a respeito de alguma coisa. Exatamente. Né? E bacana, né, o Helder, que você vai colher o fruto disso, né? Já. Algumas... vamos supor e dizer para você alguns frutos bons, alguns frutos ruins, mas dentro sobre todo esse contexto da nossa conversa tem que ter uma verdade. E é nessa verdade que eu creio e que eu tento passar para as pessoas que são próximas a mim e as pessoas que me procuram atrás daquilo ali. Não que eu seja o dono da verdade, eu passo Orientador, a né? orientação e a minha visão perante o caso que ela me leva. E é bacana, Thaís, na fala do Hélio, na sua fala também, é isso, né? A gente tem todos os elementos, basta a gente ativar. É uma escolha pessoal isso, né? Às vezes a gente tem, igual você falou, às vezes a gente tem vergonha de falar, se expressar, a nossa religião, o nosso ponto de vista, pra gente enquadrar no meio, ou pra gente ser aceito por outras pessoas, né? Sermos respeitados, Verdade. ou sermos acariciados, ou Sim. sermos endeusados, por conta da vaidade. Mas quando a gente está tão conectado com a nossa essência, a gente desconecta dessa questão do ego. A gente só quer Justamente. Paz. estar. A gente só quer estar. Verdade. Eu estou. Eu não preciso ser pertencente a você. Sim. Eu não preciso ser aceito por você. Antigamente Se você eu quiser, tinha bem, muito se você esse não preconceito quiser- comigo mesmo, né? Sobre ser da religião e ter parentes, familiares que não são amigos e eu me fechava naquele aspecto, eu privava em rede social para que as pessoas não pudessem chegar até aquilo e criar uma verdade sobre elas, principalmente do conceito religião candomblé. Até Que tem eles uma têm- retaliação mesmo, né? Sim, eles têm uma visão totalmente diferente que quem vai ver que não é E nada não é daquilo. nada daquilo. Tem nada a ver. Por né? exemplo, uma questão que foi construída, que eu também passei por esse processo, é de que o evangélico não pode ser amigo não pode ter uma relação mais íntima com o espírita, com Então hoje o eu perdi candomblessista, minha família, com o porque minha mãe, católico. ela Não, mas é eu não sei Aí, se ó. vocês passaram por isso, mas eu Senão vai peguei morrer no assim, fogo eu do peguei inferno, não tinha uma estruturação Somos religiosa líderes bem de pesada. religiões diferentes. A minha mãe é Justamente. pastora, a minha família, da parte da minha mãe, quase todos são evangélicos. E eu, aos meus 16 anos, optei em conhecer o candomblé, me adaptei, gostei, é onde eu me sinto bem feliz. Me trouxe a minha verdade e é o que eu levo até hoje. Pronto. É igual o Yuri Marçal, né? Não sei se vocês conhecem que faz aquele trem de comédia sozinho. Como é que chama? Tipo o Whindersson Stand-up. Nunes. Stand-up. Esses dias eu fui assistir ele, eu nunca tinha escutado falar nele. Gente, mas eu rachei os bicos, como diz lá em Minas. Eu adorei. E ele é do candomblé. Falei, olha aí, gente. Sabe, é uma coisa de deixar a pessoa brilhar. Ela ser quem ela é. Nós somos Justamente. livres. Se Deus deu livre-arbítrio, quem sou eu, você, fulano de tal, pra tirar? Isso. Eu estava conversando sobre isso com minha filha, que ela é bem assim... Cara, aquela menina é muito safo. Eu falo para ela que ela é um monge tibetano de outras vidas no corpo de uma garota de 17 anos. Enfim, e nós estávamos comentando sobre isso ontem à noite, falando assim que
é muito complexo, porque o outro, ele tem as construções dele, ele tem a verdade dele, os pontos de vista, e assim, e aí ele começa a querer, como você falou, padronizar isso no outro e não aceitar o outro como ele é, né? E aí Ainda julga. Justamente, tem o julgamento e começa a gerar consequências inimagináveis na vida do outro. Por quê? Porque você tem uma série de crenças construídas com as bases que você teve na sua vida, entende? E aí você começa a exigir do outro que ele se adapte àquilo que você quer. Entende? Eu quero que o outro seja o que eu quero que ele seja. Justamente. Isso. E aí a gente estava falando... Eu quero por ajudar conta- com as minhas condições, né? Sempre assim, né? Eu Justamente. ajudo mais com essas condições. Quando está no ego. exatamente. A gente estava falando por conta dessa questão, ela veio perguntar para mim, né, mãe, e o que você acha dessa questão do banheiro que está sendo criado para todos, né? Que agora, eu falei para ela, olha, Mariana, o meu ponto de vista, a minha opinião é que deve-se ter um banheiro feminino, um banheiro masculino e um banheiro unissex para quem quer que seja tiver vontade, queira usar, né? e tá tudo certo. Com certeza, para não invadir o espaço do Justo, outro. é isso que eu falei para ela. Eu falei assim, da mesma forma que todas as pessoas não binárias, transexuais, não se sentem confortáveis muitas vezes com algumas situações às quais ela passa, existem pessoas também que são cis, que são os héteros, que também não se sentem. confortáveis em dividir o banheiro com uma pessoa que tem um gênero diferente do seu, embora tenha passado por transformações. Mas a gente volta para aquela questão do respeito. Se você é trans, se você é cis, não importa. O importante, porque aqui não é questão de sexualidade, que é questão de gênero. Nesse caso específico, eu acho que cabe o quê? Um entendimento, um consenso e um respeito de todas as partes. Lógico. E não só isso também, existe muita questão do olhar quântico. Justo. Eu mudo o meu lugar de visão e passo a olhar do seu. Como que eu faço isso? Primeiro, eu me conecto à sua energia. Depois, eu mudo de lugar. Que nem não tem o 6 e o 9? Se eu tô vendo o 9, você tá vendo o 6, eu tô certa e você também tá certa. Verdade. Uai, então quem tá errado aí, Brasil? Tá todo mundo certo. Então, a partir do momento em que eu mudo o meu olhar de visão, de olhar quântico, eu consigo te entender no seu ponto de vista. Eu posso não querer estar vendo o 6 para sempre, mas eu entendi que você vê o 6 e eu vejo o 9. E outra coisa, E aí eu Thaís, passo a respeitar. uma coisa que eu venho refletindo ultimamente, esse tal que tem que ser eterno, pra sempre, né? Tem que escolher a profissão pra sempre. Tem que casar é pra sempre. Tudo é pra sempre. Tipo Porque não dá a oportunidade de você mudar. Igual você, talvez você vê com aquela cultura evangélica. Beleza, eu quero mudar, me sentir melhor. Por que sim? Aí a gente começa a pregar isso pras crianças. Qual profissão você vai ter, né? Tem que ser tal coisa. É pra sempre. É Casou, justamente às vezes você não tá um casamento que não tá legal, você não tá feliz, tem que ser pra sempre. Dentro da nossa religião de matriz africana, existe os pais que levam seus filhos, mas é o que eu sempre digo, não faça nada agora, a não ser que tenha necessidade, antes que a criança cresça, E crie a personalidade dela e veja se exatamente. essa vai ser a verdade dela. Se a verdade dos pais não é da criança. Então, com esses aspectos assim da criança ter que formar o padrão dela, tudo, eu discordo, concordo, né? Porque é difícil. Minha mãe me pregou o tempo inteiro que eu teria que ser aquilo e eu desviei de tudo aquilo e fui para onde E eu olha me só, encontrei. Amado, isso não é um desrespeito, né? E é o que, por exemplo, quando eu comecei o autoconhecimento e que eu comecei a me reconectar com a minha essência, me reencontrar, gente, para mim foi uma guerra cortar esses laços. Não é nem cortar. Vamos recolocar a palavra. Ressignificar, né? Ressignificar estes laços com um olhar de gratidão, honrar aos meus pais e toda a minha árvore genealógica, os meus antepassados, mas me permitir ser quem eu sou. Justamente. Isso não quer dizer que eu estou desrespeitando os meus pais porque eu não estou seguindo o caminho ali, à risca do que eles me ensinaram. Muito pelo contrário, eu os honro, eu sou muito grata. Aliás, eu honro, assim, eu tenho um amor pelos meus pais que nem cabe no meu coração. Hoje, antigamente era aquela guerra, né? Porque eu não posso ser eu, nananana. Porque na realidade a guerra era minha. Justo. A guerra estava dentro de mim, porque eu não sabia quem eu era. Como é que eu vou criar um elo de amor e de respeito para com o outro, Nem sendo eu, que né? eu não me amo, sendo que eu não sei quem eu Se sou? você não se reconhece em você Exatamente. Então, a partir do momento que eu fiz as pazes comigo, que eu me olho no espelho, eu me aceito, eu me amo, eu me louvo, eu me olho, eu sei que Deus habita em mim, que Ele está em mim, que eu sou,
Gente, aquilo ali pra mim foi uma libertação de olhar pros meus pais e falar, ai, como eles são lindos. Gratidão, pai, gratidão, mãe, vovó, tá. Toda a árvore genealógica, e eu não só os perdoo, mas libero o perdão pra mim, começando por mim, por sempre ter julgado, por sempre ter brigado, por sempre ter batido de frente, por sempre ter passado por cima, às vezes, da autoridade. Mas aquilo ali não era uma guerra contra eles. Era uma guerra que eu que estava batendo Dentro, contra interna, mim né? mesma. Era uma coisa interna. E desde aquele momento que eu fiz as pazes comigo, gente, eu olho para todos com um olhar de eu amo, porque eu vejo, eu sou o que eu vejo em mim, em você, em você, em você, em você. Inclusive, É simples. eu até costumo dizer o seguinte, vou fazer uma pergunta para vocês. O que é isso aqui? Tá, uma taça com um copo. Com água. Com O que é água. isso, Thiago? Uma Copo taça com com um água. copo. Copo com água. Tá, se eu falar para vocês que isso aqui é um recipiente de vidro e que tem um líquido de H2O, tá errado? Tá ao Não. contrário do que vocês estão dizendo? Não. É a questão da verdade. Eu falo que a verdade ela é igual a Deus. Ela é uma questão de ponto de vista. Exatamente, Você tem a um física ponto de vista a quântica. respeito disso, você e qualquer outra pessoa que está aí em casa vai ter um ponto de vista sobre isso. Uns vão dizer que é copo, outros vão dizer que é taça, e assim sucessivamente. Nos Estados Unidos vai falar que é water, aqui no Brasil vai falar que é água. Então, assim, mas não vai mudar a essência disso aqui. Não. Não muda a essência. Mas né? um dia, uma coisa que a Thaís falou que é importante, pra mim, ter esse outro ponto de vista, tem que estar bem comigo mesmo. Justo. Eu tô Exatamente. cheio de dores ali, cheio de trauma. Como é que eu vou abrir a mente pra isso, né? Enxergar. Igual você falou, hoje você vê, igual a gente fala dos ancestrais, eles deram o que tinha que dar. E deram o quê? A vida. o melhor, né? Dentro do que eles com tinham. amor. Mas Mas aí aí a eu gente- não julgo mais, eu começo a compreender, começo a ter outro olhar. Pera, cara, eles deram o melhor que tinha, eles deram dedicação, trabalhavam pra isso. E aí eu começo a mudar esse olhar. Mas pra chegar nesse ponto, eu tenho que estar bem comigo mesmo. Isso senão eu não mesmo. vou. E aí, mas como é que você faz para estar bem com você mesmo? Ah. É uma coisa que a gente sempre bate, Thiago, é nessa questão. É de quê? De acesso a conhecimento, de acesso a As ferramentas, informação. As exatamente. ferramentas. Porque não adianta só, porque uma pessoa, até tem aquele ditado que fala, não tem como você mudar se você continua no mesmo ambiente que te adoeceu. Não tem jeito. Então, assim, como que você vai mudar? É fazendo terapia? É se conectando com uma religião? Fazendo a reprogramação fazendo mental, uma reprogramação. uma psicanálise, a hipnose. O importante é isso. É você o quê? Descobrir que existem conhecimentos e você ir à procura desse, em busca desse Buscar. conhecimento e achar o conhecimento que mais se adequa àquilo que vai te fazer bem. Exatamente. Onde você se identifica. Eu falo assim, que a gente tem que criar vergonha na cara e começar a praticar as coisas que a gente anda aprendendo. De vez em quando também escuto isso da minha esposa. Tá bom você fazer isso, né, Thiago? Tipo, Acontece, oi. né? Melhores Hã? Eu falo assim, Não, eu tô e em assim, construção, calma. Mas e outra coisa, Leandro isso é ali muito olhando ali. importante. Tiago, essa sua fala é muito pertinente, porque eu lembro do meu tio, antes dele falecer, ele estava com 108 anos. Tio lindo. Mário. Eu sempre falo dele, né? Gente, Tio Mário eu Guimarães. vou conhecer ele um O dia. tio, vai. Eu Com também. Ele certeza. tá aqui, bobo. Você que pensa. Ele sempre falava assim, minha filha, existem pessoas que vão partir e não vão despertar. Não sofra por elas. Exato. Porque tem gente que não quer. E que a gente E tem se que entender que cada Deus um deu tá no seu livre-arbítrio, processo. deixa ele. Tem gente que tá na velocidade da tartaruga. Justo. Tem uns que estão na águia, já foi, outros no disco voador, o universo inteiro, e outros estão lá na tartaruga. Onde que eu tô? Cocovô, cocossô. Gente, tem que ter calma e elegância. Eu sempre falo, respira, inspira, não pira, calma e elegância. Porque não tem como você acelerar o processo do outro. É como a Justamente. borboleta dentro de um casulo. Se você abrir ali, a borboleta morre. Verdade. Porém, contudo, entretanto, todavia, nós como estudantes, nós que praticamos tudo isso, a gente estudou, nós temos acesso às ferramentas. Eu tive os resultados. Eu quero que você tenha, eu quero que você Justo. tenha. Então, eu vou buscar usar o meu poder de persuasão para convencê-los de que isso é bom. Para E compartilhar. multiplicar o conhecimento. Agora, eu estou dando a semente para você, eu estou dando para você. A responsabilidade é sua do que você vai fazer com ela. Exatamente. Por exemplo, eu sou mãe de 2, tem um no céu e 2 aqui. Eu estou ensinando os meus filhos.
Agora, eu não posso obrigá-los a seguir o meu caminho ou a seguir o que eu estou ensinando. Meu querido, aí é você com você, é você com Deus, ou o On, ou o Grande Espírito, ou o Ixelé, quem quer que seja, do que você quiser acreditar. Porém, o conhecimento está chegando até você. Verdade. E quando o conhecimento chega, meu querido, a espiritualidade cobra. A cobra. Então já aproveita Não que tá aí. cobra? Igual eu falo, eu sempre cito a questão, não só a Bíblia, mas assim, eu gosto muito da Bíblia, porque eu acho realmente que ela é um livro de sabedoria. Preguei muitos anos essa palavra. E a Bíblia, ela tem uma passagem que fala, gente, como eu sou TDAH, eu nunca gravo onde está, mas eu tenho certeza da palavra. Então, ela fala assim, que aquilo que é feito no período de ignorância, ou seja, no período que você não tinha conhecimento, não lhe vai ser imputado, não vai ser cobrado de você. Agora, a partir do momento que você sabe e você não pratica, que você não exerce, aí você é totalmente responsável. Tem até aquele livro do Pequeno Príncipe que fala, né? Tu te tornas eternamente responsável por tudo aquilo que cativas. Mas acontece uma coisa interessante assim. Um tempo atrás, eu tive um momento difícil na minha vida, depressão, tal, tentei suicidar, aquelas coisas todas ali, no fundo do poço mesmo. E eu vi um cara, não lembro se é um pastor, um religioso, fala o seguinte: às vezes acontece muito com a gente tem essa mudança de comportamento e quer que as coisas aconteçam no mesmo instante. Imediatismo. Por quê? Você plantou. Então você ainda vai colher esses atos que estavam para trás. Então tem que entender que é o seguinte, que vai vir um novo ciclo aqui de você plantar. Qual o mal da gente? Eu quero mudar agora e quero estar da manhã. Não vai acontecer. Não. Porque ainda existe um resto de fruto. Para você meu querido, lá, você né? tem que terminar de zerar essa conta. E daqui mais para frente você vai começar a ter essa mudança. Agora, e ter essa consciência Thiago, também. Isso que você falou, impactou aqui em mim, como diz lá em Minas. Por quê? Quando eu comecei essa questão do autoconhecimento, do olhar para dentro e me resgatar, que isso foi indicação do tio Mário também, ele falou, minha filha, esse é o homem busque sábio. informações em Curiluz. Simples assim. Salve, tio Mário. Como que é isso? Salve mesmo. Salve. Te amo. E aí ele falava assim para mim, quando você começar a escavar, vai vir um tsunami de sujeira e de informações. Justamente. Com o conhecimento através dos estudos e das suas formações, você vai ter as ferramentas para aprender a transmutar e ressignificar tudo isso. Seja forte. Aí eu, será que eu quero isso? Agora que a informação chegou, agora já era, eu vou ter que ir. E assim, não tem como. Eu falo para todos os meus pacientes e para todo mundo que sempre me escutou, vai doer, mas já tá doendo, então vai com dor mesmo, arranca esse mal pela raiz, essa erva daninha, e arregaça. Às vezes você nem sabe a profundidade dessa dor, igual na psicanálise, né? A pontinha do iceberg é só o que você tá vendo. Agora, você não sabe tudo que tá ali por baixo, que você vai ter que peneirar, você vai ter que lavar. Ou seja, vai dissociar. ter que ter tempo, investimento, disposição, disciplina, ânimo, coragem, fé, disciplina. Acima de tudo, a coragem. Justamente para prosseguir. É fácil? Não é. Mas eu posso falar para vocês, de verdade, não é uma questão de mais rápido ou menos rápido, é uma questão de constância. Isso. Vai no seu ritmo, no seu fôlego, sem precisar correr, sem passar o carro na frente dos bois, literalmente essa expressão, sabe? Vivencia, vai aproveitando o conhecimento e vai se tratando. Você já viu aquelas pessoas que pegam aqueles livros que tem o passo a passo? Faça daqui uma semana tantas coisas, faça na outra. Aí a pessoa ela quer ler tudo, quer fazer tudo, não vai ter resultado. Por quê? Porque para você ter o resultado, você tem que passar pelo processo. Como ela falou aqui, uma criança, para ela nascer, ela tem que ser gerada durante 9 meses, ela tem que maturar. Se ela nasce antes desse período, ela corre um sério risco de ter problemas, ela pode vir a óbito. Então, assim, tudo na nossa vida tem um processo, mas nós, seres humanos, nós temos o hábito de ser imediatistas. Mas é por conta da ansiedade, por conta da forma que nós somos educados, né? Nossa, gente, esses dias eu tenho um de 17 e um de 8 anos, que inclusive está aqui, meu pequeno príncipe. Eu assim, bora, João Pedro, agiliza o processo, agiliza, rápido, meu filho. Mamãe, calma, mamãe, espera. Aí eu, é mesmo, ele não tem a minha agilidade. Que nem, por exemplo, eu acordo, Brasil, bom dia! E vamos que vamos! E na pontinha do pé, e vamos lá. Porque eu acordo assim. Não. Só que os meus filhos... Não, peraí, mamãe, me dá 10 minutos, calma. Mamãe, sabe? Tipo assim, eu acordo desse jeito. E assim, tanto é que todo mundo pergunta, isso é verdade? Sua mãe é assim? Eles,
É desse jeito. Então, assim, porque é meu, mas foi uma construção também. Porque eu sempre fiquei na procrastinação, na autossabotagem, no vitimismo, no mimimi. Falei, não, aqui, ó, chega, acabou, não quero mais isso pra mim, não. Dá licença que eu não tenho mais tempo pra você. Porém, entretudo, de novo, as sombras, as dores, os obstáculos sempre farão parte da nossa vida. Só que quando a gente tem as ferramentas, temos acesso a essas ferramentas, que nós já estamos nessa construção das nossas verdades de acordo com a nossa essência, com a nossa conduta, com a nossa postura. Gente, quando a gente dá de cara com a dor de novo, ou com aquele obstáculo, você fala, oi, calma, isso é meu ou é do outro? Deixa eu dissociar dessa dor, é raiva, é inveja, é ódio, é querer matar, é pânico, o que é? Deixa eu identificar essa dor, porque eu vou ter acesso, vou pegar a ferramenta correta para aprender a transmutar aquilo, a ressignificar, a deixar ir, a perdoar, a devolver o do outro que é do outro, que às vezes é do outro, mas é o neurônio espelho trabalhando em mim, se eu estou pronta para outra fase ou não. Isso não quer dizer que você não vai sentir. Muito pelo contrário, a gente sente. Você vai sentir. Só que é o que você vai decidir fazer com aquilo, usando as ferramentas, como a Thaís está falando aqui, é que vai definir o processo. E você pode pecar e errar também de cair na ira, na raiva, no ódio, porque, que nem eu falei, nós somos seres humanos. Normal, mas é aquele negócio, pediu perdão, segue em frente, não se martirize. Porque tem gente que, você errou, mas você não era reprogramadora mental? Cadê o seu equilíbrio? Gente, eu sou ser humana. Porém, eu reconheço os meus erros. Eu sempre falo com os meus filhos. Eu lembro de uma vez eu estava falando uma coisa e eu falei com uma entonação que eu nunca gostei de escutar. E na mesma hora em que eu falei, epa! Só um minutinho. Desculpa, filhos. Eu estou falando com a entonação que eu não gosto. Eu vou recolocar, porque eu quero falar isso, mas não desse jeito. Só um minutinho. Eu quero dizer assim, assim, assado. Então, eu consegui, naquele momento, já corrigir. E quando eu estouro, ai, filho, nossa, mamãe, não, foi mal aí, desculpa, perdão, é sério, vamos entrar aqui numa meditação, numa oração, vamos ler os chakras. Aí eu vou lá ler os chakras, nananana. Por quê? Porque a gente tem as ferramentas, mas a gente também erra. E não se martirizar por isso, se perdoar, pedir perdão pro outro, eu errei, perdão. E vamos embora em frente. E entender que não tem só as questões dos conflitos internos em jogo, né, Thaís? Entender que a gente também tá o quê? Dentro de uma sociedade, e não só física, mas também espiritual, energética, a qual você recebe uma série de informações, né? Que ali, muitas vezes, você não sabe. Às vezes tem vamos supor, às vezes tem um vizinho seu do lado que está ali passando por um conflito e, de alguma forma, essa energia te alcança. Afinal de contas, somos um. Justo. E aí, o que acontece? Você não sabe administrar, por quê? Porque o seu subconsciente captou, o seu corpo energético sentiu, mas você não sabe de onde está vindo. Antigamente, eu fazia muito assim, devolva ao remetente com partículas de consciência. Só que depois eu entendi que não adianta só a pessoa ter consciência da dor dela, ela tem que saber como lidar. Então, hoje, o que eu faço? Eu jogo de volta para o universo, pedindo para que o universo ele mostre a solução para esse indivíduo, porque não adianta só pra você... que ele esteja aberto. Abra a mente desse indivíduo, o coração deste ser de luz. Então você, ser de luz, está aí nos assistindo, se inscreva, compartilha, comenta, vem pra cá que é o nosso novo projeto. Pode Verdade, fazer perguntas também, fique à vontade. A gente sempre vai de rádio, podcast. Agora eu tô stalkeando aqui e uma coisa tá me chamando atenção, minha amiga Thaís. Quando decidi mudar, que história é essa aí? Nossa, gente, ele tá pescoçando aqui, Brasil. Ele é terrível. Eu tô querendo falar sobre isso, achei interessante. Ainda bem que eu sou deficiente visual, porque eu sou curiosa. Quando eu decidi mudar? Quando? E principalmente por quê? Por causa de quê? Por causa de quê lá em Minas? Quando eu percebi que eu estava no fundo do poço, onde eu não conseguia enxergar mais luz nenhuma. Falei, e agora? Onde que eu tô? O que eu tô fazendo aqui? Pode entrar, Love, aqui, ó. Vou apresentar aqui, ó. Por que eu me permiti chegar a esse ponto? O tio Mário, desde quando eu tinha 7 anos de idade, ele falava, minha filha, acorda, minha filha, desperta, minha filha, você é luz, minha filha. E eu fui me permitindo ser intoxicada, ser enterrada viva, passei por relacionamentos tóxicos, já fui espancada. É quase um mestre ascensionado, ele gente. Eu tenho certeza assim, que ele é. Fascinada. Então, assim, já passei por relacionamentos abusivos de todos os níveis que vocês imaginarem. Já perdi um filho que está no céu. E eu falei, mas por que eu vim parar aqui? Aí depois eu fui entender. Porque se deixou, né? Não, me permiti inconsciente, mas também eu tinha os vícios do vitimismo, que aí
Era, né? Oi, era a chave, hein, Consequentemente, Brasil? ser boazinha para poder driblar aquele E eu período queria ser de- mãe de todo mundo, eu queria abraçar, eu queria levar para Justamente. casa. Eu faço trabalho voluntário desde os 7 anos de idade. Então, começou em creche, depois asilo, população de rua, alcoolistas, dependentes químicos e penitenciárias. Então, eu queria abraçar, eu queria ajudar todo Tava mundo. cuidando de todo mundo, né? E o Mesmo tio que Mário, precisava, né? o tio Mário falava, primeiro ele, segundo você, terceiro você, justamente. quarto você, quinto você, depois o outro. Porque como você vai poder transbordar o amor se você não está repleto dele? Aí eu, oi, Brasil. Eu não entendia, porque quando a gente está muito no ego, Verdade. a gente não consegue entender, escutar aquilo que está entrando. A gente não escuta, a gente só ouve, papum, papum. E quando eu comecei a olhar para dentro, que eu falei, gente, eu preciso me resgatar, isso não está certo. Eu não estou no meu lugar, aqui não é o meu E tem lugar. aquela construção de afago no ego também, né? Porque assim, você começou por algum processo que aconteceu lá na sua infância, e você Sim. externalizou isso com os outros, mas aí por quê? Porque em algum momento teve a construção de, nossa, mas ela é tão Oh, boazinha. gente, é. Ou, gente, mas ela se... Tipo, porque isso afaga o ego, Claro. né? E aí você tá sempre naquela construção de dar o seu melhor, de ser o melhor, por quê? Porque você vai ter o quê? Um feedback positivo do outro que vai Daquilo afagar. que vai Justo. afagar a Interessante. vaidade, Essa semana a aconteceu algo carência. interessante, né? Eu fiquei até feliz pela situação. Uma pessoa chegou pra mim, né? Ela tava descendo da rádio e falou assim, Thiago, me empresta a tua chave. Eu falei, não. Pô, tu não vai emprestar? Eu falei, não vou emprestar, porque depois eu vou ficar preocupado. Você não vai me entregar e eu preciso. Porque naquele momento tava me priorizando. Porque acontece? Você tem a oportunidade de pegar a chave, tirar a cópia. Resumindo, problema seu. Eu aprendi essa lição com uma estagiária minha. Falei, Thiago, aprende a lição da vida. Aí eu, como chefe dela, falei, fala aí. Ema, cada um com seus problemas. Eu falei, Isso e eu levei sim. isso pra minha vida. Não é de Justamente. ser egoísta, de ser Não. ruim, não. Eu tô me preservando, porque eu sei que eu sou um cara que vai ficar preocupado, você não vai entregar, eu vou precisar cumprir minha obrigação. Ponto final. E olha, outra coisa, aprender a falar não é libertador. É libertador. Nossa Senhora. Quando você se identifica no seu eu superior, que é o nosso ser divino que existe em nós, e que a gente fala um não. Gente, a primeira vez que eu falei não na minha vida, eu me senti poderosa. Às vezes eu falei, eu até caramba, eu brigo, consegui né? falar não. Às vezes Gente, eu até abri uma discuto champanhe com para algumas celebrar. pessoas, Entendeu? filhos ou clientes ou adeptos da religião que procura, porque eu tenho essa dificuldade de dizer o não. Eu já ia te perguntar isso, Helder. Como que é para você, como líder Tenho religioso, essa dificuldade falar de dizer o não, de- mesmo eu sabendo que ali na frente eu Helder, vou me estrepar por ter não dito não e ajudado a pessoa. Então, isso que você está falando sobre a mudança, eu ainda tento lapidar em mim. Até converso Ótimo. com alguns amigos. Já está Mas pelo menos está consciente. dentro do Sobre- processo Já virou de a mudança, chave. Sobre isso, justamente. ele fala comigo, que até é o meu amigo Franco, ele fala comigo, mas pai, você tem que mudar. Você já viu que fulano vem, faz, acontece, você diz sim, ajuda, e depois ele tá bem, e você aonde tá? Tá lá todo humilhado. Todo Né? no lugar Inclusive, da pessoa. no Ho'oponopono tem uma parte que fala sobre isso. Eu me perdoo por todas as vezes em que eu disse sim ou não, quando eu queria dizer o contrário. Justamente. A gente tem que se perdoar também por isso. Isso. Porque a gente tem que aprender a colocar um limite no outro, no espaço. Aqui não. Eu me encontrei na sua fala agora de pôr o limite. Amém. É, Estamos que aí, ó. positivo. Amém. Estamos fortalecendo a Então, nossa cura. A sua fala, ela mexeu comigo agora nesse quesito de que primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, lá no 10º eu vou pensar. Mas é justamente isso. E não é egoísmo. Não, porque assim, isso é você amor tem próprio. isso mesmo, você tem que identificar É que zelo. você precisa se priorizar. Porque quando você não se prioriza, você também deixa de ser contribuição para o outro. Então, aí na questão religiosidade, eu tenho que me priorizar, sim, eu tenho que pensar em mim 10 vezes mais do que os outros, mas aí é onde entra as críticas e que não são verdadeiras. Ó, ele Justamente. prega uma Dissocia. religiosidade, Né, Tiago? Religiosidade. Aprender a religiosidade dissociar. a qual ele não cumpre. Então, há essas Cara, mas vamos lá. críticas Isso é não interessante. construtivas Esse e dia- que abalam. Eu vi um Entendeu? dia que qual os 10 mandamentos? Primeiro mandamento é? Amar a Deus sobre todas as coisas. Qual o segundo? E ao teu próximo como a ti mesmo. A ti primeiro, assim, É você primeiro. justamente isso. Então, Ó, pra você ver, Você. tá lá, então sim, tá lá, não tem nada de errado, a gente não tá fazendo nada de errado, é porque a gente é acostumado, eu vou dar uma aula pra mestre, falar sobre isso, que a gente desde pequeno é isso, dá pro outro, dá Sim, pro outro. sim. Fazer E pro é outro. muito mais Cara, complexo. é você, olha só, tá lá no mandamento, é bíblico, né?
amar Deus, você primeiro, porque ninguém dá o que não tem. Justamente. Essa semana, o Abraço Amigo Leões faz nosso quadro Chamão Guia, e a gente falando sobre isso, né? Cara, às vezes estamos querendo se conectar com pessoas lá na China, no Japão, não sei aonde, quero mudar o mundo. E mas você não, com você. Às vezes tá tem, conectado às vezes ou você tem que não? conectar com você, com a sua família, com as pessoas que vão Justamente. conseguir comer esse fruto. Justamente. É outra coisa importante que eu estava falando com a pedagoga, esqueci o nome dela, que ela falava assim, cara, às vezes a gente educa a criança, a gente fala, mas ela vai lembrar o comportamento. Ah, com É certeza. a atitude, entendeu? Essa é a atitude. Por exemplo, eu acho nada errado, igual eu falei pra vocês. E eu pensei, pô, isso é coisa que eu tenho que fazer, mas peraí, já voltei, não. Eu tô no relacionamento, pô, isso não vai ser saudável nem pra mim, nem pra outra pessoa. É o equilíbrio, né? É É justamente esse equilíbrio isso. que é bacana. E talvez a dor, talvez é isso. Eu me olhar assim, pô, cara, não acredito que eu fiz isso, velho. Que merda, né? Assumir isso. Mas repara pra vocês pensar, se você botar na mente, quem tá aqui ou quem tá nos assistindo, toda vez que você admitiu um erro, ou você foi lá e falou que você era o culpado, ficou tranquilo. E outra coisa, Justamente. humildade. A gente, que nem toda vez que eu erro com os meus filhos, que eu vou pedir perdão a eles, ou qualquer pessoa, porque eu não tenho esse problema não, viu, gente? Pedir desculpa. Nunca tive. Nunca tive, pô, foi mal aí, desculpa, perdão. Nunca tive essa dificuldade, porque eu tiro esse peso de mim. Eu me liberto daquela cruz que eu já estava carregando por mim mesma, né? Porque existem várias religiões, cada uma prega de um jeito. Existe o Justamente. karma, que se transforma em dharma. Existe, sei lá, o... E outra enfim. coisa interessante, isso que é bacana quando a gente está falando do conhecimento, é isso. Eu tinha uma visão diferente de karma. Há 2 programas atrás, a gente falou sobre karma. Eu fui pesquisar karma. É simplesmente o ato de plantar e colher. Justamente. É simplesmente Só isso. isso. E você vai para pensar, é a vida. É o que eu falei anteriormente. A gente muda o comportamento, mas tem algumas coisinhas que você vai ter que colher. Que Mas mudou. você pode transformar isso em dharma o quanto antes. É. A partir do momento em que você reconhece. Deus, ele perdoa na mesma hora, ele é misericordioso. Então, assim, ok, eu vou ter que pagar, mas espera aí. Calma e elegância. Eu agora tenho consciência. O que eu tenho continuado a plantar? Eu continuo repetindo aquele padrão ou eu estou numa nova plantação? Justamente. Eu estou em qual vibração? Eu estou na vibração de olhar para o outro com amor e com compaixão? Eu estou de julgamento, de preconceito? Vou falar uma coisa para vocês. No final do ano passado eu fiz um vídeo de Natal para todo mundo e postei. Aí, olha o comentário, tá, Brasil, que veio. Nossa, mas tinha que ser com esse decote? Aí eu falei, oi! Querido, eu tenho seios, eu sou Aí eu mulher. falei, meu querido, eu eliminei 75 quilos, eu botei meu silicone aqui, é meu. E se eu quiser botar o Paguei. decote, eu vou colocar. Deixa eu te perguntar, você é machista? Eu não tava sabendo, não. Você não tem esse perfil. Ele, eita, é mesmo, né? Desculpa. Ainda bem que ele se retratou. Eu falei, valeu. Eu vou continuar. Se eu quiser postar de biquíni, eu posto. As pessoas têm Então, esse assim, conceito tem errado, esse né? conceito. Ah, você pode ou não pode fazer isso? Não, querido ou querida. Eu posso fazer o que eu sou escolher fazer, porque eu livre. sou um indivíduo livre. É isso aí. Né? Ninguém Né? é de ninguém, não existe Exatamente. esse negócio. Exatamente. É assim, a gente esquece a essência, né? Que é a mensagem, né? Inclusive, o Leão trouxe uma situação interessante, que a gente traz sempre um quadro de atualidade para esse lado da espiritualidade, né? Falando do casal, parece que é trocado, né? O homem virou mulher e vai ter um filho, uma coisa assim, né? E aí, discutindo essa situação, eu falo, cara, mas acho que discutir a criança, né? Você vai ter amor, de ter afeto, de ser bem criada. Justamente. O gênero, cara, é problema das pessoas. Justamente. Se elas estão felizes dentro da relação delas, beleza, esquece do mais principal, que é a criança. Gente, isso aqui é só uma capa. Não é verdade? Justamente. O que tá dentro é o que mais importa, é a essência, a luz que somos. Sabe onde que eu percebi isso? Que caiu essa ficha, despencou com toda a força quando eu assisti a Cabana. Na hora que eles vão pro campo aberto, que vai vindo aquele tanto de luz, que ele vai abraçar o pai dele, naquela hora de perdão mesmo, assim. Vem um tanto de luz, cada um com a sua cor, cada um com a sua intensidade. Eu falei, é isso, nós somos luz. Tanto que a minha slogan é, todos somos luz, nada nem ninguém pode mudar isto. Todos somos luz. E eu sempre falo, né, Thiago? Verdade. Quanto mais luz junto, mais intenso fica e mais rápido a cura quântica acontece. Porque eu permito somar e multiplicar a sua luz com a minha. E não preciso apagar, ofuscar a sua luz, tapar o sol. Pra quê? Que bobajada, gente. Thaís, você sabe Juntos por que, vão que brilhar Deus mais. ele é onisciente Verdade. e onipresente, ou seja lá como vocês de casa queiram chamar, de Javé, de força Inxalá, quântica, quem quer que não seja. importa. Mas você sabe por que, que Deus é onisciente e onipresente? Porque ele é nós, tudo é um Mas só. aí tem uma explicação científica para isso. Então vai. A física, Adoro aprender. que é a ciência que explica, né, a composição da matéria, ela diz o quê? Que toda a matéria ela é um aglomerado de energia, né?
São partículas atômicas que viram moléculas e assim sucessivamente dão formação à matéria. Tudo, você que está em casa, eu, essa mesa, o ar que a gente respira, tudo é energia. Um aglomerado de energia. A Bíblia, lá em Gênesis, fala o quê? Que Deus, quando criou o universo, quando criou o mundo, o planeta Terra, ele criou o ser humano à sua imagem e semelhança, ou seja, a aparência e estruturação. E que por meio de uma palavra ele criou todas as outras coisas. Ou seja, o que é a palavra? É uma frequência, não é? Então, se você parar para pensar que ele criou através de uma frequência da sua essência todas as coisas e que nos criou, seres humanos, a imagem e semelhança dele, logo nós que estamos aqui na Terra e sabemos que a ciência que estuda a matéria é a física, e a física diz que tudo é energia e está tudo conectado, consequentemente, nós entendemos o quê? Que Deus está contido em nós e nós estamos contidos nele. Mas então nós somos um, é o que eu sempre falo. Eu sou. Ele até tá falo, aqui. tem muita gente que fala assim, tá sem ter ele. Não, você tem Deus completo em você. Exatamente. Não é só em Você cada tem o célula. poder. Não é em cada Você tem o célula. poder. Você tem o poder. É muito mais poderoso que isso. Não é só em cada célula, é em cada partícula do seu corpo. Você tem uma partícula pensante divina dentro de você. Olha que coisa maravilhosa. Então, assim, isso é muito mais além. Igual às vezes a gente ouve sério as também. pessoas falar, Deus não está com aquela pessoa, ou isso, aquilo. Eu abri esse adendo, por quê? Porque o Tiago trouxe essa questão de amar o próximo, e a Thaís falou essa questão de nós sermos um. E o que acontece? Essa passagem que você usou de amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, ela é muito mais profunda. Porque lá também diz o quê? Que se você não ama o seu irmão que você vê, imagina Deus que você não está vendo. Né? E assim, se eu, por exemplo, eu vou pegar aqui o braço do Helder aqui para dar um exemplo. Eu pego aqui, eu passo uma faca aqui agora no meu braço e no dele, vai sangrar do mesmo jeito. Se a gente não for socorrido, a gente vai morrer do mesmo jeito, vai virar pó. Vai virar. Entendeu? Não, então, assim, a gente tem que parar. É igual essa questão da verdade. A gente tem que parar com esse ponto de vista de achar que eu estou certo e o outro está errado. A gente tem que respeitar o ponto de vista das pessoas. E se realmente você tem algo que tem uma verdade dentro desse conceito que você está criando, que você seja contribuição na vida do seu irmão e não um julgador do seu irmão. Porque se você se encontra numa condição melhor, digamos assim, de conhecimento, estrutura ou qualquer outra coisa, você tem que estender a mão para quem está mais necessitado do que você. E quem quer. Justamente. Tá? Porque a gente não adianta jogar corda, escada. Quem não quer ajuda. Tem pessoas que não querem ajuda. Então, por exemplo, eu sempre falo para meus filhos, toda vez que tem algum amigo do Matheus ou do João, mamãe, ele não tá bem, leva ela para casa. Acolhe. Eu lembro que quando começou a pandemia, Matheus, mamãe, meu amigo tá assim, filho, aplica a técnica tal, aplicou, não vai se matar mais, mamãe. Eu acho que uns 7 ou 6 o Matheus tirou do suicídio durante a pandemia por conta das técnicas que eu fui aplicando à distância, e aplicando reiki, aplicando Magnify Healing, e Theta Healing, cromoterapia, tudo lá à distância, porque eu falei, cara, é tudo energia, tudo é vibração, o que eu vibro? Então, o que eu vibro de amor é o que eu quero fazer. Agora, quando a pessoa não quer, o tio Mário falou. Mas é o que o tio Mário falou. Tem pessoas que não querem acordar. Então, minha querida, deixe ir. Abençoe e deixe ir. Respeite o processo do outro. E, assim, eu busco estar com pessoas que querem estar em constante mudança e em evolução. Eu escolho, eu quero. Porque eu quero estar elevando a minha vibração o tempo todo. Porque é o que eu quero para mim, é o que eu quero para os meus filhos, porque a cura quântica ela já está acontecendo. Então, por que eu vou ficar adormecendo, ficar lá ciscando com as galinhas, sendo que eu posso estar voando, entendeu? Por onde eu quiser e estar ajudando as pessoas a se olharem como luz também, se reconhecerem como luz e voar cada vez mais alto. Então, quem não quer... Beijo no ombro, recalque que passa longe, Deus abençoe. Mas não queira atrapalhar a minha vibração. Não queira tirar essa luz que existe em mim, que eu continue brilhando, que você continue brilhando, porque você não vai conseguir. Então, que nem a minha acupunturista fala, Thaís, vai em frente, não para não. Porque se você olhar para trás, minha irmã,
você fica. Então, continue indo reto, que nem a Dori. E Continue nem a se deixe nadar. ser Nada, levado nada. Porque assim, Não. é muito fácil a gente estar aqui falando para vocês, continue seu processo, não olhe para trás, mas é muito bom também, Thaís, a gente pontuar para eles que nós também continuamos vivendo com adversidades. Não, porque claro. não é o fato de você ter as ferramentas, que você, por exemplo, eu mesmo, volta ou outra, pego um hater no meu Instagram me chamando de bruxa, me chamando recebo. de... E aí eu... Eu sou bruxa, Tá Isso aí tudo já certo, entendeu? Boas vibrações Recebo, pra né? você. Já até acostumei, né? Entendeu? É tipo isso. Tem gente que sai de perto. Eu não tenho, como eu te falei, não tenho vergonha de andar com as minhas indumentárias, nada disso. Então, volta e meia, eu vou ao supermercado, vou a alguma coisa. E tem gente que sai, outra se benze. E daí vai. Não se benzer é o melhor. Mas bom, só que né? Tá pegando é um ser quem pouquinho da você energia. é, esse amor. E É quando muito a gente preconceito, né, Agora, cara? também tem a questão de, que nem o tio Mário também falava, minha filha, quem é luz ofusca quem tá na escuridão. E isso Justamente. incomoda. Isso incomoda. A felicidade incomoda. Você ser quem você é incomoda. Você ser luz incomoda. Mas não continue indo. Meu tio Mário sempre falava isso. Minha filha, para de se preocupar com o que os outros pensam. O que o outro pensa é problema dele. É Thaís, simples assim. Ontem eu estava conversando com o Léo, meu esposo, justamente sobre isso ontem à noite. Porque eu vi uma chamada no Instagram que falava justamente isso. Você nunca vai ser criticado por alguém que está fazendo mais do que você. Porque quem está fazendo mais, ele está muito ocupado fazendo a construção dele. A gente não vai perder tempo e energia com pessoas que estão em baixa vibração. Justamente. Eu falo isso para todo mundo. Ai, mas a Thaís tá sendo egoísta. Muito pelo contrário. Eu estou aumentando o meu amor próprio, Justamente. multiplicando a minha luz com quem quer multiplicar a luz. Então, eu não vou ficar... Vem, ô Tiago, vem, meu filho. Você não... Querido, não quer? Tchau, tem um monte de gente querendo despertar, tem um monte de querendo gente voar por aí afora, voar alto, voar alto, voar alto. Então, eu sempre falo, eu não vou perder tempo com pessoas que não querem. Eu vou somar e multiplicar a minha luz e investir o meu tempo em quem quer fortalecer a sua cura. Perfeito. Então, não tenho como, eu não me permito mais desgastar a minha energia com pessoas de baixa vibração, quem quer que seja. Aí é Quem bacana, quer que seja. Thaís, tem um momento que a Liliane falou sobre isso, a gente olhar o ambiente que a gente tá. Sim. Porque também assim, não adianta você mudar e ficar no mesmo ambiente. Não adianta. Às vezes é mais fácil você mudar mudando um ambiente. Sim. Beleza, não tem nada errado nisso. Então, assim, se você tá sentindo que tá num ambiente que não tá legal, você quer ir pra frente, a pessoa quer ir pra trás, Larga e vai Porque a Thaís embora. falou, cada um escolhe o que quer. Eu aprendi isso porque minha mãe é alcoólatra. E aí a gente fala, tem um processo lá que a família também vai junto, né? Onde eu tava levando minha mãe ficou internada, né? E eles falam sobre isso, assim, ó. Cara, é o seguinte, você vai ajudar. Se a pessoa quiser mudar para dela, faz a sua parte. Cada um tem o No seu final, processo, A sua escolha do velocidade. outro. Então, assim, eles trabalham muito isso, sabe? Assim, Sim. não se culpe. Não se culpe, não querer levar. Então, assim, porque é tem- o outro. Tem pessoas Sim, que elas se afundam e elas ainda têm um dom de fazer você acreditar que você tem que Mas, se afundar ali eu vou junto, abrir né? uma E não adenda é. com vocês, porque eu trabalho com isso. Assim como a Thaís, ela trabalha com reprogramação mental, eu trabalho também, só que eu trabalho com sistema epigenético, com resgate da legal. ancestralidade através do sistema Adorei. cástico. Nossa, vamos fechar uma E parceria aí, Brasil. Então, aí eu resgato as memórias dos seus ancestrais, não só a sinergia deles, eu não trago só eles para conversar com você, eu também trago as memórias ancestrálicas para que você possa ressignificar. Então, ok, não é que a responsabilidade é totalmente da sua hereditariedade, não entenda isso, mas que Pô, mas também o cara tá fazendo um monte de infelizmente- cagada, tá falando que é o bisavô, não dá também, né? Mas Vamos- tem a acontece, vibração, Thiago, tem a que vibração. tem Mas a eu acho vibração. que também não dá pra culpar o cara daqui tá, ué. Vamos lá. Nós Tá no somos DNA. seres, olha só, nós somos seres programáveis. O que a gente precisa entender? Que eu trago a genética do meu pai, a genética da minha mãe. Isso já é uma construção. A partir do momento que há a concepção do indivíduo, ele já traz o sistema epigenético, as memórias ancestrais do pai e da mãe. Concordo. Entendeu? Só que tem o seguinte, eu falei pra você, aí vamos cair no quê? Da liberdade. Você Justo, escolhe. é Você pode ter você que tendência. escolhe. Mas se Olha, você não tem consciência disso, Thiago, você não tem como reprogramar. Tudo bem, eu concordo com você, é uma mudança. Por exemplo, o que eles falam na... Cara, se você tá querendo mudar o comportamento, não beber, não adianta dar quem bebe. Porque você tem tendência. Você tem que admitir isso. Eu tenho tendência a fazer tal coisa. Então, o que eu faço? Eu vou evitar isso. Ou eu vou procurar me reprogramar,
E eu acredito muito na Mas eu posso reprogramação. beber com equilíbrio, calma e elegância. Ou não beber. Ou não beber. Você sabe, eu não posso, ponto final. Não quer dizer, por exemplo, que eles falam lá, não é que porque, por exemplo, no caso da minha mãe, ela não pode beber, eu não vou deixar de beber, não quer dizer nada. É lógico que eu não vou pegar um copo, beber Na frente, né? não, Justamente. mas eu não vou deixar de ver minha vida, fazer meu churrasquinho. Que eles falam muito sobre isso, que a Sim. pessoa tem a consciência que eu não posso, ponto Verdade. final. Tudo Não é quer dizer que eu lícito, não- mas nem tudo convém, Exatamente. né? Você Agora, eu acredito Exatamente. que, Tudo me é que você permitido, mas carrega nem a carga tudo me genética dos convém. seus É, ancestrais, você justamente. carrega, isso aí é fato. Mas assim, eu falo pra vocês finalizei que o é raciocínio. muito, muito pontual isso, porque assim, casos, eu pego vários casos, por exemplo, principalmente quando tange a questão do suicídio, de que a pessoa ela está externalizando um comportamento suicida, tá? Mas que aquele comportamento ele é hereditário. O tataravô fez, a bisavó Ou fez. tentou. Você tá entendendo? Tipo assim, já vem de um é ciclo por isso que é vicioso e importante. energético. E tá aqui. Mas aí E que eu tá falo. aqui na sua essência, aí, igual você falou. Aí tem a questão de decisão? Tem. Mas também tem uma questão de, além de ser uma questão estrutural, tem a questão do meio. Porque aí a gente entra em questões, por exemplo, como ansiedade, como depressão, como bullying. Então, assim, não cabe só aqui culpar o indivíduo. Entende? Aqui Ele a tem questão aquela é carga isso. hereditária. Por isso que eu falo, todo o programa eu falo aqui mais uma vez. Para de beber cachaça e vai procurar uma terapia. É tipo procurar um isso, psicólogo. galera. É Sabe mais por que eu vou barato. Não, falar? gente, o povo fala Ó, assim, eu não tenho dinheiro. tá, bebe Você vinho, está come priorizando pizza. outras É. coisas. Outras Sabe o que eu falo pra coisas. você, Não é que por você não exemplo? tem Eu dinheiro. vendo esse processo, talvez igual a Thaís, de reprogramação, de conhecer e tal. Já fiz coach, já vi outras vertentes. O que eu percebi? Eu sou um cara que tem facilidade de ter apego emocional. O que eu faço? Vou me policiar. Quem eu vou me conectar? Justamente. Então hoje eu sei que eu sou dessa forma, eu funciono desse jeito. Então o que eu faço? Eu vou escolher melhor quem eu vou estar presente, com quem eu vou conversar, o que eu vou fazer. Exatamente. Porque é Conviver. autoconhecimento. Você entende? Pô, eu funciono dessa forma. Tudo bem, não tem nada de errado. E você começa a gerir a sua vida dessa forma. Quem eu vou criar laço? Ou eu não crio laço? Eu só converso e vou E embora. existem até pessoas que você pode até se reencontrar. Mas, por exemplo, tem algumas pessoas... Eu só encontro uma vez ao ano. Por quê? Porque é o limite. Já Porque tá eu... bom, tá bom eu demais. sabe? Tipo, não, e é maravilhoso. Eu não deixo de reencontrar ué. essas pessoas que eu amo pra caramba. Mas, cara, não dá pra ser todos os dias, toda semana. Não dá. E não tem nada de errado. Não dá, né? não Tem dá. nada de errado, velho. Ó, por exemplo, essa É genética justamente da isso. cachaça, do alcoolismo, parará. Gente, eu bebia de segunda a segunda, Brasil. Eu não tinha limite, não. E na época da veterinária, então, ó, e tal. Gente, tá, tudo bem em fases, na adolescência, parará. Só que chega uma hora que você fala, oi comigo, oi contigo, oi conosco. Ô, querido Acorda pra vida. fígado, não dá mais E não é conta. isso. É a espiritualidade, é a mediunidade, é a verdade. sua ascensão, é a sua evolução. É como você tá ajudando o outro desse jeito. Você não tem como ajudar. Não tem E como. aí você começa a falar, calma e elegância. Né? Todo mundo conhece essa minha frase, calma e elegância. Por quê? Eu não vou deixar de fazer o que eu gosto. Mas tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Justamente. Então Você eu pode vou... um pouquinho de cada Inclusive, coisa, até que é um o padre me excesso, falou né? isso lá em Alfenas, quando eu estava lá em Alfenas, que eu estava fazendo medicina veterinária. Eu estava me culpando muito, porque eu queria muito tomar uma cerveja. Ai, meu Deus, me segura. E aí eu fui no padre. Eu falei, padre, eu preciso conversar com você, pelo amor de Nossa Senhora. Porque nessa época eu pregava a palavra na pastoral universitária, pastoral estudantil, população de rua e alcoolistas. Eu coordenei um grupo de 40 homens lá em Alfenas, alcoolistas e dependentes químicos. Então, se eu fosse tomar uma cerveja, eu ia me culpar mais ainda. E aí eu fui falar com o padre. Eu falei, padre, por favor, me ajuda aqui. Eu tô louca pra tomar uma cerveja. Como é que faz? Ele, minha filha... Toma um copo. Oxi! Vamos comigo, Ele, vambora, Brasil! Aí ele Vambora, falou, Brasil, tomar comigo uma breja. Peraí, Eu imagino o você padre. quer litrão? Porque lá em Alfenas tinha essa coisa de litrão. Ele pegou e falou, minha filha, tudo lhe é permitido, mas nem tudo lhe convém. Justamente. Sabe, você não precisa abrir mão do que você gosta. Igual quando eu eliminei os meus 75 quilos com a reprogramação mental, porque eu fiz a redução de estômago, engordei tudo de novo. Aí eu falei, eita, bagaceira da cachorreira da maloqueira, porque como ela diz uma amiga agregou, minha. né? Se ela é uma líder e ela depende daquilo ali para passar para outras Exatamente. pessoas, ela Só tem que olha só pra você ver como são as coisas. Aí eu fui tomar minha cerveja com o pessoal da veterinária feliz e contente. E aí um dos meus filhos, porque eu pregava na população de rua, eles me chamam de mãe até hoje. E aí um dos meus filhos me viu bebendo.
Só que eu não vi um olhar de julgamento, eu vi um olhar de, minha mãe bebe. Só que não foi aquela coisa de, Tá lá me pregando. aguarde, vai lá pregar pra mim pra você ver, se eu não vou jogar isso na sua cara. E aí depois a gente se encontrou pra rezar um terço, que na época eu era muito católica, assim, fervorosa. E aí eu fui rezar o terço com eles, ele, mãe, eu te vi lá no churrasco da veterinária tomando uma cervejinha. Aí eu fui e falei, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, parará, parará. Falei, eu quero que vocês cheguem nesse ponto de entender que não tem que ser só na cachaça o dia inteiro, pé inchado. Vocês ficam com essa cara inchada e vontade de quebrar vocês na porrada. Eles morriam de medo de mim e adoravam ao mesmo tempo. Então eles ficavam assim, mãe, tá bom, a gente vai conseguir. Claro que vocês vão. Claro. E os 40 conseguiram. E é bacana, né, Thaís? Assim, Sabe? a gente Assim, associa diversão à bebida, né? Essa história, como essa história. E aí, o que aconteceu? Teve um dia que eu voltei para Brasília, aí um dia eu fui em Alfenas para poder reencontrá-los, e aí eu sempre passava na rodoviária ali, que eles ficavam lá na pracinha da rodoviária enchendo a cara, né? E eu vou dar uma volta lá, se eu pegar um, eu vou dar um couro. Eu vou só... Autoridade. É, bem aqui. E aí, na hora que eu cheguei, eu vi um num botequinho tomando cerveja. Aí eu... Eu tô vendo um filho meu aí tomando uma cerveja e ele não tinha nenhum dente na época que eu pregava pra ele, porque ele não se cuidava, ele não tinha amor próprio. Aí ele começou a tremer, ele não fala que é minha mãe, mas de alegria. Aí ele virou ele, mãe, eu tenho dentes. Mãe, eu tenho cartão de crédito. Mãe, eu estou empregado, eu estou fechado. Linda, Mãe, gente, é estou tomando a recompensador. minha Muito bom. cerveja com calma e elegância, como você me ensinou. Ai, meu Deus, não tem dinheiro Ô, gente, olha aqui, eu arrepio. É Olha maravilhoso isso ver a aqui. transformação, né? Sabe? Aí você fala, tá vendo? Aí, pô, as pessoas vêm condenar, vêm crucificar. Você é uma reprogramadora mental, você não pode falar palavrão, você não pode isso, você não pode aquilo. Gente, Ah, é o que mais ouve, estressa, sabe? as pessoas É, tipo, as pessoas Rapaz, o começam palavrão a tem hora querer que é libertador, né, crucificar- velho? Literalmente. É melhor As falar um pessoas começam palavrão a que dar um murro no crucificar outro. e jogar pedra. Não tem isso? Crucifica e ainda joga pedra. Eu, tô Mas você nem falou uma aí. coisa interessante, é importante até gostar de falar sobre isso. A gente sempre associa diversão com bebida. Não precisa estar os Não, dois não juntos, necessariamente, um com o outro, né? não. Então, assim, hoje, por exemplo, hoje eu bebo muito pouco, né? Eu bebi muito. Mas hoje eu prefiro, às vezes, tomar uma cerveja, bater um papo, tomar uma água. Mas sempre tem que gente beber. já até- a nossa cervejinha não tem junto. problema Ô, Thiago, nenhum, até cara. brinco que eu falo assim, que quem comunga ayahuasca, quem já comungou ayahuasca, é incrível. É a primeira coisa que a pessoa se liberta das drogas e do vício Do da alcoolismo, bebida. se ela tiver, incrível, assim, é algo transformador. Celso, tem quanto tempo você botou esses 5 minutos aí? Porque o Celso, pessoal, quem não conhece, ele é o homem da verdade do tempo. Ele botou 5 minutos e quanto tempo? Gente, Eu tô já na acabou, dúvida. Já foi. Porque a gente vai Tá na continuar. reta final, eu queria fazer uma pergunta que eu fiquei muito curioso, né? Pô, representantes de religiões matriz africana. Olha o preconceito, né? Aí vem um cara branco do olho claro, né? Também. Como é que é o impacto das pessoas quando chegam lá? Porque Também aí já tem- pensa um negão, né, cara? Tá? Um senhor de Não, idade. existe também essa discriminação perante até os membros da própria religião, porque para eles o branco dentro do candomblé não tem quase que serventia, porque não é uma religião de pessoas de etnia branca, né? Então, vem sim quando a pessoa fala, mas você é pai de santo. Tipo assim, oi? Mas você tem quantos anos? 32. Mas você Falo, gente, não tem mais você. Não tem Eu mais. tenho minha árvore genealógica, toda a minha família é negra, o único branco, assim. Deve ter 2 ou 3 pessoas. A minha mãe é negra, o branco é meu pai. E existe esses Cara, preconceitos. E Mas assim, sim, é aquela questão, né? besta, As Não verdades importa. deles. Não, Justamente. e é uma E coisa, outra são as coisa. coisas que Deus coloca que é maravilhosa, né? Exatamente pra pessoa pensar. Caraca, pô, velho, Justamente. por que tem que ser preto? Por que que Desculpa, né? Negro, preto, Não, pra mim, mas tudo é igual, isso mas por que tem que ser? mesmo. Tem nada a ver, Ah, cara. eu não posso seguir uma religião porque a cor da minha pele é diferente da sua. Umas Eu bobajadas. não posso E é ser... como eu tô te falando, não existe o preconceito dentro da própria religião. É porque eu Porque fiquei todos curioso, os falei, né? anos. Se eu sentar com você agora, você é preto, aí ela vai me chamar, mas pede pro branco fazer alguma coisa. Mas é com discriminação. Meu Deus, mas aí você vê, né? Mas isso acontece Interessante, né? em todos os âmbitos, que você percebe que, por exemplo, dentro, eu falo porque assim, eu passo por isso constantemente. Quando eu vou me declarar preta, negra, aí as pessoas olham pra mim e falam assim, mas você é branca. Aí Eu eu falo também branco. falo, eu digo Sonho só a meu. pele, só a Então, pele, só a gente, minha mas pele é calma branca. O que é que define se você é preto, se você é branco? É só a cor da Justamente. sua pele? Não, gente, tem uma série de questões. E outra coisa, aí a gente volta de novo para aquela questão lá
de que forma que você se enxerga, de que forma que você se vê, entende? Então, assim, é muito complexo. Eu acho que a gente deveria continuar com essa questão da verdade aí pelos próximos Muito bacana, muito bacana. Estamos na reta final. Cara, eu tô muito feliz, né? Que, assim, é o interessante, cada um tem um ponto de vista. Justamente. E, assim, nada é programado, né, Thais? Você já, qual é a programação? Não existe programação, não. Não, aqui Semana não tem passada, pauta. né? Que eu esqueci o nome da sua amiga. Marta Batista. A Marta trouxe uma visão interessante, né? Neuropsicóloga, E ela falando, Thais, as dores que o corpo sente no ato de você não falar a verdade. Interessante, eu não tinha As pensado. reações químicas E foi interessante, assim. Que é bacana. É isso, a gente tem que entender que é somar, gente. É pegar um pouquinho da Thaís, um pouquinho ali da minha amiga Lidiane, amiga do Elber, e você constrói ali, beleza, tá tudo bem, cara. O que o outro pensa é que o outro pensa, seja você. Eu sempre falo isso, eu acho que a gente fica na sociedade, tem que ser igual o fulano de tal, tem que ser igual o fulano de tal, tem que seguir. Não, cara, incentive as pessoas sem que elas são de verdade. Ponto final. Ninguém tem que ser Porque igual você a falou, ninguém. ali, pra você ver, você perdeu 75 Não, quilos. não perdi, não. Eu eliminei. Eliminou. Ah, Eu porque perdi, quem eu perde tava achando. acha, eu não quero achar. Mas você vê, simplesmente com esse ato, você, cara, peraí, velho, eu não tô sendo quem eu sou. E você, quem você mas ser leve, cara, e ponto final. Igual lá o teu amigo lá, beleza, eu tô bem, eu posso beber uma cerveja? Se eu tenho consciência e domino isso, Meu filho. beleza, tudo bem. Se eu tô do candomblé, se eu tô do xamanismo, se eu tô do católico, pô, beleza? E uma coisa importante também, eu falo sempre, a vida acontece no campo da ação. Perfeito. Aprender é bom pra caramba, Justamente. adquirir conhecimento. Agora, tem que colocar em prática, né? É o que eu falo para os meus pacientes. Intenção sem ação não gera resultado, tá, simpatia? Eu vou repetir. Intenção sem ação não gera Acabou resultado. o tempo, porque tirou agora aqui a plaquinha do tempo e acabou, né, de vez, né? Pode voltar e continuar o papo. Galera, estamos na reta final. Não, Convido galera. vocês. Esse programa a gente está fazendo ao vivo aqui no Thiago, o comunicador, mas depois vamos postar no nosso canal, porque como é muito novo, não deu pra gente fazer ao vivo. O canal é Verdade sobre Verdade. Vou botar o link aqui, vamos subir lá. Convido você a propagar esse conhecimento. Manda pro seu vizinho, para quem você queira propagar esse conhecimento. Fique à vontade. A ideia nossa aqui é semear. É jogar uma ideia. Multiplicar, semear. Agora, Você o que você vai fazer com a semente. Aí, O problema é Escolha seu. sua. problema é a seu. escolha, Manda essa a final. verdade é sua. galera do Instagram, muito obrigado a todo mundo. Tá aí, suas considerações finais, minha jovem. Gostei do seu rascunhozinho aqui. Tá, fiquei só olhando aqui. E Considerações você, com finais. certeza, 100% é um ser de luz. E eu amo seu tio, então é gente boa pra caramba, velho. Nossa, eu já vou Eu levar amo pra você. vida já. É. Bom, primeiramente, e de novo, gratidão. Por que tá pausado, Brasil? Gratidão. Não despausa aí. Gratidão pelo convite mais uma vez. Eu amo estar com você, você sabe disso. Você já tá no meu coração, meu amigo pro resto da vida. E vocês também, amei Best, conhecer minha filha, vocês. BFF. Best. Todos. Gratidão. Um beijo no Mas uma coração. coisa importante, fala aí o que você trabalha, se as pessoas quiserem tá. conhecer seu trabalho aí. Bom, eu trabalho com reprogramação mental, programação neurolinguística, hipnoterapia, cromoterapia, teta healing, magnifa healing, Gente, ela é enneagrama, multifacetada assim, ó. análise Igual comportamental. aqui você É, tipo isso. E aí, como dizem os meus filhos, eu faço os meus paranauê e aplico as ferramentas. Então, é só você querer receber, abrir o coração e se permitir, porque a cura está dentro de você, não está fora. Tudo está dentro, porque você tem o poder de se autotransformar, de autocura, de tudo que você quiser co-criar na sua vida, inclusive de curar sua mente, seu corpo, tudo, inclusive trazer prosperidade e abundância em todos os pilares. Assim é, está feito. Um beijo no coração. Lembre-se, todos somos luz, nada nem ninguém pode mudar isso. E quanto mais luz junto, mais intenso fica e mais rápido a cura quântica acontece. Então acorda pra vida, desperta e vem ser luz, porque você já é. Se sinta. É, isso aí, muito bacana. Meu amigo Lidiane, fica à vontade aí, suas considerações finais. Eu gostaria de agradecer pela presença da Thaís, do Helder, que trouxeram bastante contribuição aqui nessa noite, né? Essa semente que foi plantada. Eu gostaria só de finalizar com um dos maiores exemplos de transformações de Dharma, que foi Jesus, né? Quando Jesus estava ali no Monte das Oliveiras, naquele momento, ele estava com o peso do universo todo nas suas costas, desde o início da criação até o último humano que vai existir. E ali ele sentia as dores de todos, de um universo, de um mundo inteiro. E ele falou para o Pai, Pai, se puderes, passe esse cálice de mim. Enquanto ele suava, né? Ele suava sangue, de tanto estresse que ele estava sofrendo, de tanto peso que ele estava sobre
às suas costas, mas naquele momento ele decidiu transformar o karma de toda a humanidade em Dharma através de uma atitude de amor e se entregou por cada um, né? Eu sei que aqui a gente não tem intuito de pregar sobre religião ou impor uma verdade para ninguém, né? Mas uma coisa que eu posso dizer para vocês, se você se conecta com a essência do Criador, se você entende que existe uma fonte criadora e que foi capaz de entregar uma parte dessa essência para se sacrificar por você, você começa a compreender o que é a verdadeira forma de amar e o que é a verdade. E que está dentro. Muito bacana, que mensagem bonita. Fala aí, quem quiser fazer constelação Isso, familiar. quiser fazer vontade. constelação familiar, quiser também passar pelo processo de constelação hipnótica, na qual nós quebramos acordos, contratos, fazemos apometria para desvincular de entidades que não estão agregando valor na sua vida, né? Você pode me procurar, porque hoje eu sou a única profissional que tem esse método, tá? Que eu acho que no Brasil e no mundo eu desenvolvi esse método para poder ajudar você aí de casa a ressignificar as suas questões. Então, se você precisa ressignificar suas questões dos seus antepassados ou até das suas construções de vida mesmo, me procura, que eu estou aqui para poder ajudar cada um de vocês. Acesse lá, Lidiane Moraes DF, e você vai poder me contactar pelo link que já está lá na bio. Beijo, galera. Bacana, meu amigo Poderosa. Everett, suas considerações finais, meu Jorge, parabéns, tá? Tem Primeiro- coragem de ser quem você é. A gente tem que apoiar quem é, né? Maravilhoso. Com Muito certeza. bacana, velho. Primeiramente, obrigado vocês todos pelo convite, né? De poder ter me convidado para me expressar mais ou menos aí, sem nada planejado, porque eu até fiquei nervoso. Falei, Lidiane, não sei. Não, aqui é só um bate-papo. Mas agradecido e voltando na pergunta, né? Que a Thaís fez, quando decidir mudar. Então, quando vocês decidirem mudar, procurem as nossas amigas que são profissionais ou procurem mesmo até uma religião para que vocês possam receber essa mudança adequada a qual vocês necessitam, a qual nós necessitamos no dia a dia para a nossa vida. E que nós E merecemos. merecemos. E boa noite Lembrando, a né? todos. Muito Corpo, obrigado. mente e alma, tá? Os Justamente. 3 andam junto. Não tem como ser separado. Justamente. Fala lá, eu não sei, desculpa a ignorância, é centro, como é que fala? Sim. Quem quiser conhecer. Quem tá? quiser conhecer o espaço, o terreiro de Candomblé, né? Já está marcado aí na bio aí. É só me acionar lá no arroba lá, Paulino. E para estar marcamos, temos métodos de jogo de búzios, essas coisas para estar trazendo algumas coisas dos nossos ancestrais para as pessoas, né? Alguns recados, algumas coisas que o ancestral dela acha que ela deve mudar ou acha que ela deve se cuidar naquele momento e que é passado dessa forma. E podem acionar lá. Você colocou o meu na. A gente vai vincular. depois a gente vai ver no canal dele. Isso, a gente Lá, vai coloca vincular lá. no canal. E aí podem estar procurando o terreiro para poder solucionar aí esses. Tem muito axé. É, isso aí. Pessoal, agradecer a minha amiga Thaís, como sempre, muito aprendizado, minha amiga Lidiane, amigo Gratidão, Everett também. Thiago. Cara, a ideia é isso, pessoal, que a gente possa aprender um com os outros, né? Que a gente somos seres, você possa se permitir ser quem você é. O que o outro pensar, problema do outro, seja feliz, se abrace, se goste. Entenda que é um processo, né? Eu sempre falo, a gente não é, a gente está. Verdade. A todo momento a gente Estamos. pode mudar. E esse conto de fada da Disney que é pra sempre, esquece isso, cara. Se você não tá feliz, qual momento deve decidir mudar? Quando você não tá bem. Isso é dentro das relações, isso é com você, isso é no estudo. Eu já tive várias profissões na vida, sou super feliz porque eu conheço um monte de gente. Então, assim, quando é que tá bom? Até quando tá bom. E outra coisa, se deixou ficar bom, não é que foi ruim pra trás. Foi porque simplesmente aprendizado, um foi novo, momento, um foi novo fase. momento. Chama-se vida. Tiago, Tá? e nada está tão bom que ainda não possa Exatamente. melhorar. Então você pode mudar mesmo quando tá bom, porque você pode ir para mais, para um patamar maior. É que nem eu falo dos meus pacientes. Eu brinco com eles assim, é que nem o joguinho do Mario Bros. A gente começa na primeira fase, plum, mó facinho, né? Daqui a pouco vem um chefão, daqui a pouco vem outro planeta, daqui a pouco vem outro mundinho, daqui a pouco vem um chefão ainda maior. Tipo isso. A vida é isso, é aprendizado e quanto mais você se fortalece, mais forte você vai estar para enfrentar A e próxima vencer fase, todos os né? obstáculos. E vamos encerrar com a sua frase, Thais? Gostei pra caramba dessa frase. Ah, vamos! Vamos lá, então decore aí, galera. Marca aí no seu corpo aí, que é uma frase muito.
Hoje é ser de luz, como é que é? Todos somos Somos luz. luz. Nada nem ninguém pode mudar isto. Vai de novo. Vamos lá. Todos somos luz. Nada e nem ninguém pode mudar isso. Falou, galera. Um abraço. Muito obrigado. Espero que tenha gostado pra todo mundo aí. Se inscreva, compartilha, comenta.